Bem, seguindo, esse nosso segundo vídeo, aplicação. Aplicação é o estágio mais negligenciado, porém essencial no processo do estudo bíblico. Tudo que foi feito até aqui deve caminhar na direção da prática, pois a aplicação é o alvo de todo estudo bíblico. Dennis Hack. Essa é uma fala do Dennis Hack no livro dele, Um Método Descomplicado de Estudo Bíblico. E isso é uma realidade. Não são poucas as vezes que a gente testemunha isso. Um ensino bíblico bem explicado, com riquezas de detalhes, de elementos culturais, de arqueológicos, geográficos. No entanto, na hora de aplicar o texto, falha na aplicação. Não existe uma aplicação pertinente, uma aplicação que responda aos anseios. Não à toa que muitas vezes nós somos acusados, como igreja, de responder perguntas que ninguém está fazendo. Porque as aplicações ou não existem, ou quando são feitas, não são pertinentes. Então, às vezes a gente faz um excelente exercício de interpretação, um excelente exercício de observação, correlaciona, usa as regras, analogia da fé, as escrituras, interpreta as escrituras, observamos, identificamos que o resultado do trabalho de interpretação está correto, mas não vamos para o passo adiante. A aplicação do texto. E a aplicação do texto é fundamental. Nós vamos assistir agora um vídeo do Hernandes Dias Lopes. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, apesar dele falar especialmente para pregadores, mas isso se aplica de um modo geral a todos que têm contato, todos que manuseiam, todos que estudam e ensinam a Bíblia de alguma forma. Pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos. Primeiro, ler o texto. Ler. Você já viu um pregador subir ao púlpito e ele atropela o texto que vai pregar? Ele lê o texto atabalhoadamente. Quando você vê tal coisa, o que você pensa? Ele não se preparou. Ele não conhece nem o texto. Ele não gastou tempo. Talvez ele está dizendo o seguinte: o que importa aqui não é o texto que eu estou lendo, é o que eu vou falar depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. A parte mais importante de um sermão é o texto. Porque só vai ser sermão se ele expor o texto que ele leu. Então a recomendação: leia o texto 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Leia. Deixe que esse texto entre em você. Se possível, decore o texto. Leia com entusiasmo, leia com vibração, porque quando a pessoa vê você ler o texto e diz: esse homem tem alguma coisa para nos dizer. Segunda coisa, segundo verbo, explicar o texto. Calvino dizia que pregação é explicação da Escritura. A não ser que você explique o texto, você não pregou. Você conhece aquele tipo de pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto? Quem não conhece um desses? Ele viaja, faz viagens internacionais e espaciais. E você pergunta: meu Deus, mas por que ele leu esse texto? Seria cômico se não fosse Você conhece aquele tipo de pregador que diz assim: eu já tenho o sermão, só preciso encontrar um texto agora? Terrível. O sermão emana do texto. O sermão é a explicação do texto. E por isso nós temos uma palavra técnica que os pastores conhecem, que é exegese. Exegese vem de um prefixo ex, que significa tirar do texto o que está no texto. Cave o texto, descubra o texto, veja o que está lá. E às vezes nós não encontramos essas pepitas de ouro na superfície. É preciso cavar. Esse é o papel do pregador. Ir para o texto, perguntar ao texto, mergulhar no texto, descobrir as riquezas do texto, trazer isso à tona.
Sabe, irmãos, quando uma igreja se acostuma com pregação expositiva, ela não quer mastigar palha mais. Depois que ela descobre a riqueza da Escritura, ela não tolera mais escutar sermão que não seja focado na Escritura, que exponha a Escritura. O contrário de exegese é exegese. Exegese tem o prefixo eis, significa colocar lá, o que não está lá. Tem muito pregador que vai para o púlpito com as suas ideias. E ele tenta impor ao texto o que ele pensa, o que ele acha. Ele já tem uma ideia preconcebida. Mas isso não é pregação. Pregação é quando você vai para a Escritura e deixa que a Escritura fale. Você é apenas o canal. Você é apenas o instrumento. O terceiro verbo, importante pregação expositiva, primeiro é ler o texto. Segundo é explicar o texto. O terceiro é aplicar o texto. O Dr. John Stott escreveu um livro importantíssimo, que penso ainda não está em português, Entre Dois Mundos. E ele disse que pregação é a união desses dois mundos, o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Se você não conectar o texto ao ouvinte, você não pregou. Pregação não é um discurso diante do auditório. Pregação é uma palavra ao auditório. A pessoa precisa entender, é com você que eu estou falando. É como aquele pregador que foi pregar em João 10 e falou sobre a ovelha, falou sobre o pastor, falou sobre os lobos, falou sobre os campos, falou sobre os prados, falou sobre as águas, falou sobre a grama verde, falou sobre a lã da ovelha, falou e terminou o seu sermão depois de 1 hora, há 2000 anos lá nas pastas. E o auditório perguntou, e daí? E daí? Isso tem a ver comigo? Pregação precisa ter aplicação. Então, meus irmãos, como nós vimos no vídeo, não adianta fazer um belo exercício de observação e interpretação se ao final de tudo nós não temos uma aplicação pertinente, uma aplicação correta que leva em consideração o fruto da interpretação. Senão nós podemos levar aqueles que nos ouvem ou irmos até a Palestina do primeiro século ou para além disso e de modo nenhum conseguir tornar relevante o princípio, a doutrina ou a verdade bíblica inserida no texto para os dias atuais. Aplicação é o fruto pretendido da interpretação.